E aqui nesse cantinho do artesanato, com muito carinho, a gente recebe a Isabela hoje, com a técnica do amigurumi. Eu vou te dar um beijo. Eu sei que eu já dei, mas eu quero outro. Olha que delícia, gente, ela trouxe... Porque quando a gente pensa em ponto de amigurumi, a gente pensa só no ponto que é feito nos bichinhos. E eu fui olhar de perto, eu falei, nossa, mas tá tão lindo esse laço. Mulher, você arrasou. Obrigada. Que diferente que ficou. Ele é um ponto básico do crochê também, que a gente usa bastante. Só que ele tem uma altura um pouquinho maior se comparado aos pontinhos dos bichinhos. Que se você olhar aqui, assim, ele é bem quadradinho, bem pequenininho. E aqui a gente usa um ponto mais alongado. Um ponto mais alongado. Isso. E ele é uma peça super fácil de fazer. As artesãs em casa podem usar restinhos de linha que tem para aproveitar e até vender nessa Páscoa. De repente tem tanto restinho que vai virar um laço colorido, não tem problema, tá valendo. E o legal desse laço é que você pode colocar um bico de pato pequenininho e usar no cabelo também. Ah, gente, agora ela arrasou, hein? Gostei disso. E a gente começa por onde? A gente começa fazendo um cordãozinho de correntinhas, fazendo 7 correntinhas. A partir da terceira, 1, 2, 3, nós vamos fazer os pontos altos. Então, eu coloco a minha agulha aqui na base, puxo uma laçada, elimino 2, pego mais outra laçada, passo dentro dessas 2. E vou seguindo fazer esse ponto alto até o final dessa carreira, fazendo um pontinho em cima de cada uma dessas correntinhas. Como não é um bichinho, não é nada que necessite de aumento ou diminuição, isso vai se manter até o final. Isso. Então, aqui a gente chegou no final, então eu faço 3 correntinhas, viro o trabalho e sigo fazendo o mesmo ponto alto até o final. E aí, a gente vai fazer até ter 37 carreirinhas. Aqui eu estou usando um acrílico de um ovo de 350 gramas. Então, essa parte aqui vai abraçar o ovo. Se o ovo for maior, a pessoa vai ter que medir e dar continuidade. Isso, seguindo a mesma sequência. Só lembrando, recapitulando, você fez 7 correntinhas e 7 pontos altos. E eu achei interessante que ficou com essa divisãozinha. Tem na hora de pegar, de fazer a virada, tem algum toque para poder ficar com essa divisãozinha? Tem sim, ó. Ao invés de eu pegar as 2 trancinhas aqui do ponto de base... Mostra ali para ele. Ao invés de eu pegar essas 2 alcinhas aqui, eu vou introduzir a agulha e pegar só uma alcinha. A de trás ou a da frente? A de trás. Ah, por isso que fica o tracinho. E aqui do lado, ele já vai formando o tracinho. E eu achei tão bonitinho esse tracinho. Falei, mas como que ela fez para esse tracinho dar esse toque? É o jeitinho que pega no ponto. Porque se você pega nos 2, ele fica... Como as blusas, as coisas que a gente faz, fica um ponto só. Isso, vai ficar Mas esse aqui ficou bonitinho, assim, deu um charme. Sim. Gostei. Então, depois que a gente faz a tira do tamanho que precisa ter o ovo, a gente vai fazer aqui o acabamento, que é esse acabamento aqui. Ele é muito simples de ser feito. Fez o último ponto da carreira, a gente vai fazer uma correntinha. Em cada uma dessas alcinhas aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, pega a próxima alcinha do ponto lateral e faz um ponto baixíssimo. E a gente vai seguir contornando toda a extensão. Você pode repetir? Claro. Aqui, uma correntinha, eu vou aqui na alcinha do ponto mais próximo, puxo uma outra laçada. Pego essa segunda laçada e passo dentro da primeira. E é só seguir essa sequência. Sempre uma correntinha. Uma correntinha. Vou na próxima alcinha, puxo uma laçada, pego essa segunda laçada e passo dentro da primeira. E aí ele vai formando essas ondinhas aqui na lateral. Legal. Depois que a gente fez toda a lateral, agora a gente vai precisar fazer, a gente já aproveita e já faz a junção. Que essa parte aqui, ela vai abraçar o ovo. Então, aqui está o meu último ponto. Aqui da lateral. Eu vou pegar essa parte aqui e juntar. E vou deixar aqui
um pontinho em frente ao outro. Vou pegar o outro lado do pontinho, vou puxar a laçada e passar essa segunda laçada dentro da primeira. Vou aqui no pontinho da frente, pego o pontinho da frente da outra parte, desse jeito, puxo uma laçada, passo essa segunda laçada dentro da primeira. Tá? Já tá costurando. Sim, a gente já aproveita esse processo. Que legal. Costura. Vou fazer aqui o último pontinho. E depois a gente vai seguir fazendo nessa outra parte o mesmo acabamento que a gente havia feito aqui. Ah, por isso que você não fez de uma vez, Isso. de um lado e do outro, porque você precisava fazer a junção primeiro, para depois fazer aquela alcinha, como chama? Isso, laçada. Não, a que você... Correntinha. Isso, correntinha. Uma correntinha. Aí agora você vai fazer o que você fez de um lado, você vai fazer do outro. Isso também evita da gente cortar o fio, ter emendas de Muito fio. legal. E otimiza bastante o trabalho. Porque você terminou, fez todo numa lateral, chegou lá na ponta, você vai emendar. Isso. Emendou, você costurou. Ficou o outro lado sem fazer, agora é só dar a volta toda. Isso. E aí... Gente, simples. Mas olha, às vezes a gente não para pensar nisso, né? E acaba gastando muito fio. E você desse jeito não gasta nada. Nadinha. Não desperdiça. Também. Então, depois que a gente fez o outro lado, vai ficar assim, com os dois lados com esse acabamento. Ficou lindo. E depois, a gente já pode colocar aqui no ovinho. E, Só assim já tá bonito. sim, já dá um Mas charme, tem né? um laço por aí. A gente vai começar esse laço e no próximo bloco a gente vai continuar a aula. Quantas correntinhas tem aí? 73 correntinhas. 73. Isso. A gente vai vir daqui a partir da terceira correntinha e vamos fazer pontos altos. O mesmo ponto que a gente fez na outra parte do ovo. Então, segue fazendo pontos altos, por toda a carreira. E ela vai ficar assim. Agora, a gente vai dar início ao detalhe do meio do laço. Deixa eu até mostrar aqui, porque quando a gente olha a fita, vamos colocar assim, porque aqui é uma fita para fazer o laço. Aqui tem os pontos altos e tem um detalhe aqui no meio. Olha que detalhe lindo, é isso que nós vamos aprender agora. Isso. Então vamos prestar atenção. Então, depois que você... Vamos fazer o seguinte, você não quer ensinar esse meinho depois do intervalo? Claro! Então a gente toma um copo d'água e prepare-se para aprender esse meinho charmoso aqui no meio dessa fita de crochê. Ok? A gente volta já. Feliz de ver aqui o recadinho da Ana Vitória Albeiro. Entre muitos recados que ela deixou aqui, ela colocou muito perfeita a Isabela. Olha que gracinha. Eu amei. Muito bonito que você trouxe, Isabela. Ela colocou muito caprichosa. Ela gostou muito do laço, para decorar o ovo em acrílico. E olha, o legal é que depois esse laço pode ser usado para colocar no cabelo. Por que não? Claro. Né? Eu acho. Ela falou que é só colocar num bico de pato, num tic-tac, num grampo, enfim, dá para usar para... Dá pra usar. Gostei. Mas para a gente usar, a gente vai ter que aprender a fazer, né? Vamos fazer? Nós começamos com 73 correntinhas. Fizemos ponto alto numa carreira toda. Agora nós vamos para a carreira do meio. Isso, onde a gente vai fazer o detalhe da fita do laço. E ele é muito simples, vão ser 3 carreiras apenas de pontos baixíssimos. Então, eu fiz uma correntinha aqui, vou virar o trabalho, vou introduzir a minha agulha pegando a primeira alcinha aqui. Vou puxar a laçada, passar essa segunda por dentro da primeira. E vou seguir fazendo isso até o final por 3 vezes. Então, introduzo a agulha pegando. Só a primeira alcinha. Só a primeira alcinha, puxo uma laçada, passo a segunda dentro da primeira. Esse é o baixíssimo. Esse é o baixíssimo. E a gente vai fazendo até o final e repetir
esse mesmo processo por 3 vezes. São 3 carreiras. 3 carreiras para que a gente tenha esse detalhe mais grossinho aqui no meio do laço. Depois que a gente fizer essas 3 carreiras, o trabalho ele vai ficar assim. E depois é só a gente dar continuidade fazendo pontos altos. Que foi como você começou. Isso, por toda a carreira. E a gente vai fazer até o final. Depois que a gente chegar ao final dessa carreira, a gente vai contornar o trabalho com o mesmo detalhe que a gente fez aqui nessa parte da peça do ovo, fazendo uma correntinha. Deixa eu desmanchar aqui para demonstrar. A gente vai fazer uma correntinha, vai no próximo ponto, puxa uma laçada, pega a segunda, passa dentro da primeira. E vamos contornar toda a fita do laço. Sempre uma correntinha. Isso. Pega o de baixo, passa por dentro da correntinha. Isso. E fecha o ponto. E a gente vai contornar toda a peça, pegando as laterais, a parte de baixo, a outra lateral e a parte de cima. Depois... Como que você dá o acabamento aí? Deixa eu finalizar aqui. Ó, correntinha, pega embaixo, passa por dentro. Isso. Pego a segunda, passo dentro da primeira e faço até aqui, no último pontinho aqui que está escondido. Para ficar uma quininha aí. Aí aqui eu vou desmanchar essa laçada. Aí eu pego... Esse já é o arremate. Isso. E para arrematar, eu pego uma agulha de tapeçaria, passo por dentro e vou trazer esse fio aqui por trás. Vou pegar uma alcinha aqui que está mais escondidinha, que a gente vai dar 2 nozinhos. Então eu puxo esse fio, mas eu não puxo tudo, eu deixo uma argolinha. Passo a agulha dentro da argolinha e puxo para dar aqui o primeiro nozinho. Para reforçar, eu dou mais um nozinho agora, bem rente. Aqui, vai segurando com o dedo para o nozinho ficar bem para descer o nozinho, para ficar bem pertinho. Vai descendo para ele ficar o mais próximo possível. Olha só, aqui está o primeiro nozinho, aqui está o segundo. Agora eu vou esconder esse fio aqui por trás desses pontinhos e a gente vai jogar o nozinho aqui para trás. Então passa por uns 4 ou 5 pontinhos assim, joga o fio lá para trás e o nozinho que tá aqui, olha só, ele vai esconder. Se você tiver alguma colinha de artesanato em casa, só dá um pinguinho de cola aqui para se certificar de que vai ficar bem seguro. Depois é só cortar o excesso. É só cortar o excesso do fio. E pra gente fazer, né, o formato do laço, a gente vai dobrar a fita assim e a gente vai ajeitando para que esses 2 ladinhos aqui eles fiquem do mesmo tamanho. Então vai dobrando assim. Agora a gente vai pegar um outro pedaço de fio, vai centralizar ele aqui no meio do laço, vai virar e vamos dar agora um nó bem apertado para fechar esse laço. A gente vai ajeitando ele, deixa bem apertadinho. Agora pegue uma ponta dos fios, passe de 2 a 3 vezes aqui no centro do laço e vá puxando para que ele fique bem apertadinho. E aí ele dá o formato da curvinha do laço, né? Isso. Porque até então estava retinho lá atrás. Sim. Aí a gente deu aqui, vou pegar o outro fio também e dar. E apertar também. Ah, faz de maneira individual. Isso. Faz com um 3 voltas, depois faz com o outro 3 voltas. Aí a gente
aperta bem, ficou a marcação. Agora a gente pega os 2 fios e dá mais um nozinho aqui. Opa, que o nó veio pra frente. Vou dar mais um nó. Mais um para garantir. O seguro morreu de velho, né, gente? Olha só, a Isabela tá com muito cuidado. A Isabela Moreira hoje conosco aqui no Artesanato, com a técnica do crochê, né? Trazendo aí pontos do amigurumi, que é o forte do trabalho dela, trazendo esse laço para ser colocado em um ovo de acrílico. Para mim é novidade, adorei. E olha que eu já vi muito artesanato, mas assim eu nunca tinha visto. Gostei demais. E para fazer a aplicação, a gente pode costurar aqui ou dar um pinguinho de cola. E para fazer a costura, você pega um desses fios aqui que a gente usou no centro do laço para fazer a marcação, passou ele aqui, passa aqui Monteiro, se eu errei seu sobrenome, você nem me corrigiu, né? Imagina! Passei um dos fios aqui do centro do laço, aqui na fita. Vou pegar o outro fio do centro do laço e também passar aqui na agulha e passar ele aqui na fita. Lembrando de deixar a emenda que a gente fez com pontos aqui na fita, aqui perto do laço, para ela ficar mais discretinha. Entendi, ela vai ficar escondida no laço. Isso, ela fica escondida atrás do lacinho. E aí a gente dá aqui mais 2 nozinhos para se certificar também. E depois é só cortar o fio bem rente e a peça já está pronta para receber o chocolate, para presentear ou para vender nessa Páscoa. Gente, olha que ideia legal e dá um acabamento tão bonito. E vocês observaram que ela pegou na costura do laço, ela costurou bem na pontinha. Você pode mostrar a parte de trás do laço aí, só pra gente... Olha, você costurou em uma das pontas, Isso. no fechamento, né? Então, aqui, às vezes, a gente pensa em costurar ele assim. E não, você costurou só nessa pontinha de cá, que é para ele ficar em pezinho. Sim, e também para evitar cortes de fio, emendas, e a produção acaba sendo mais prática também para artesã. Perfeito, tá aí o trabalho da Isabela Monteiro, agora não erro mais, Isabela Monteiro, trouxe para nós essas ideias no crochê, no amigurumi. E aqui atrás de nós, ó, tem um tão lindinho que eu não resolvi. Quer que eu fique para cá? Aí. É tão bonito. Gente, lindo demais. Aí nós vamos mostrar de pertinho, que é esse dinossauro, que são os bichinhos em amigurumi. Eu falei, gente, nós temos que colocar esse dinossaurinho ali. Ele tá tão lindo ali, olha. E aí tem outros bichinhos também. Agora, se o forte do seu trabalho é o amigurumi, tem um bichinho que o pessoal pede mais? Tem. Na Páscoa, muitos coelhos. Coelhinhos, e tem coelhinho ali de todo quanto é tipo. Sim. E também amigurumis mais lúdicos, como os dinossauros, como de leão também, a turminha do safari completa. A turminha do safari completa. Sim, sai muito. Tá aí. Isabela Monteiro conosco. Isabela, nós estamos disponibilizando o seu Instagram, disponibilizando aí as formas de contato, de te encontrar. Então, tá aí, segue essa menina que ela é show.